Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sandro Palma e você está mais uma vez no canal Palma 360. E depois de alguns dias de inatividade, voltamos mais forte, com mais força do que nunca para o canal. Só que hoje não vamos falar de tecnologia, hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos falar do livro O Segredo da Mente Milionária, que é um livro que eu li recentemente e eu achei muito interessante. Já vamos direto para o conteúdo desse livro. É o seguinte, esse livro foi publicado em Toronto, fevereiro de 2005, em Toronto, no Canadá. E logo nos primeiros meses após a primeira publicação, ele estourou nas livrarias, com muito sucesso, muitas vendas. E foi publicado no Brasil em julho de 2006, no ano seguinte. Foi quando eu comprei o livro, porque eu já estava ligado na internet e os sites especializados já estavam falando bem do livro. Quem escreveu o livro foi o T. Harv Eker, que é um canadense de Toronto. A história dele eu já conto para vocês. O livro foi publicado em mais de 40 idiomas diferentes e vendido mais de 5 milhões de cópias no mundo. Então, é um livro de sucesso. Coincidentemente, ontem eu estava na livraria no Shopping Dom Pedro e pesquisando algum livro interessante. E eu vi que esse livro, depois de 20 anos da publicação, ainda está sendo oferecido nas bancas, nas mesas de destaque da livraria. E achei bem interessante isso, porque um livro durar tanto assim no topo, quer dizer que ele é realmente muito bom. Faz sentido para você, para todo mundo que tem interesse no tema. E é um livro que não é muito caro, ele custa na Amazon R$39, tem 212 páginas, não é um livro muito caro, é um livro de fácil leitura, leitura leve, suave, agradável, rapidinho a gente lê o livro inteiro. E a história desse livro é o seguinte: o Harv Eker um canadense que tinha a ambição, a pretensão de ficar milionário. Só que aos 21 anos ele já tinha saído e voltado para a casa dos pais várias vezes. E isso para a cultura norte-americana, para os Estados Unidos e para o Canadá, é sinônimo de fracasso, de fracassado. E aos 21 anos ele estava na casa do pai dele e o pai dele recebeu por jantar um amigo que era bem de vida. E o pai dele resumiu a história para esse amigo e pediu para o amigo dar um conselho para o Harv. E aí um amigo chamou o Harv para conversar e falou o seguinte: Harv, você vê que tem bastante milionário no mundo. Lógico, tem mais pessoas simples, mais pessoas humildes do que pessoas ricas. Mas percebam uma coisa, os ricos sabem de alguma coisa que os humildes, que as pessoas de mentalidade pobre não sabem. Isso é o segredo do negócio. E aí esse conselho foi muito interessante para o Harv, porque ele ficou com aquilo na cabeça, ele ficou interessado em saber o que os ricos sabiam que os pobres não sabiam. Então juntou o útil com o agradável, porque ele já tinha ambição, o Harv já tinha ambição de se tornar milionário. E esse amigo do pai dele, através desse conselho, inflamou o desejo de saber o que os ricos sabiam que os pobres não sabiam. E a partir disso ele foi lendo livro financeiro, de educação financeira, estudando biografias de pessoas ricas, para saber, levantar as informações que os ricos sabiam que ele não sabia. E ao longo da vida dele, ele foi se envolvendo em negócios e agregando conhecimento, que culminou nesse livro, no conteúdo desse livro. E não tem como, gente, não tem como eu fazer apresentar esse livro para vocês sem contar um pouco do livro. Lógico, eu não vou contar tudo. O livro são 17 lições, eu vou contar 2, 3, no máximo 4, que chamam mais a minha atenção, para instigar vocês a comprar o livro e ler o livro. Outro ponto que me chamou a atenção é o seguinte:
Cada um tem seu modelo de negócio. O que o Harvey comentou? O que ele diz nos treinamentos que ele ministra? Que cada um tem seu modelo de negócio. O que é isso, modelo de negócio psicológico? Isso é muito individual, porque é um modelo de negócio que a gente cria na cabeça a partir da infância. Por exemplo, se um menino tem o pai que é mais sovina, mais mão de vaca, mais seguro, que não gasta muito dinheiro, é mais voltado para economizar, para comprar bem, adquirir bens, somar bens, e nesse sentido, e o menino tem duas oportunidades mediante a postura do pai. Uma é adotar a postura do pai e fortalecer aquela conduta que o pai tem, ou ser avesso à postura do pai e ser totalmente ao contrário. Ele vai ter uma conduta mais gastona, não vai conseguir guardar dinheiro, vai ter ditados que na cabeça dele, por exemplo, a vida é uma só, a gente não vive duas vezes, depois do dinheiro a gente compra, a gente ganha outro, vamos comprar porque eu mereço. Então, o Harvey percebeu que as pessoas de sucesso com mentalidade rica têm um padrão de modelo financeiro na cabeça, bem parecido um com o outro. E esses modelos eram criados, formados na infância, mediante essa questão que eu comentei. Uns eram contrários à postura dos pais, outros reforçavam os costumes do pai. Então, a primeira coisa que ele fala é: identifique o seu modelo financeiro. Se você não está contente com a sua vida financeira agora, o primeiro passo é identifique o seu modelo financeiro. E se você não estiver de acordo com esse modelo identificado, procure mudar, corrigir, identificar primeiro, mudar e corrigir e seguir a vida mediante esse novo reposicionamento do modelo. Então, agora falando um pouco das lições isso foi a questão de introdução do primeiro capítulo. Esses dois pontos que eu citei. Um é o modelo, outra é o que os ricos sabem que os pobres, os humildes não sabem. Esse é o primeiro capítulo. O capítulo 2 é composto de 17 lições de sucesso que o Harvey comenta e descreve ao longo do livro. Eu vou citar umas 3 lições aqui para vocês que mais me chamou a atenção. Por exemplo, uma das lições que mais me chamou a atenção é o seguinte: os ricos, ele acreditam que o futuro dele, o destino dele, é mediante o que ele faz no presente. Por exemplo, o quanto eles são perspicazes no empreendedorismo, quanto visão eles têm de comércio para desenvolver uma franquia ou algum comércio que seja vitorioso, vantajoso e vender essa franquia e ficar milionário, quanto eles estudam, quanto eles são ambiciosos para crescer na carreira. Então o futuro depende da postura que eles têm. Agora já a mente não rica, a mente pobre, tem uma outra visão da vida. Eles acham que a vida dá, o que o futuro reserva para eles é o que a vida dá. Que a postura dele, a ação deles, a conduta deles não tem muito a ver com o futuro deles. Essa é uma lição que ele comenta no capítulo 2 que eu achei bem interessante. A outra lição que eu acho bem interessante, que eu queria trazer para vocês, é o seguinte: todo negócio tem um grau de incerteza, tem um grau de risco, um grau de falha, de possibilidade de falha, que essas incertezas, esses riscos, esses problemas geram um nível de medo. E a mente milionária consegue agir e dar andamento nos seus planos de negócio mesmo com o medo. Eles conseguem agir mesmo com o medo. Isso o Harvey percebeu estudando biografias de pessoas milionárias, pessoas empreendedoras, pessoas com uma vertente de negócio muito aflorada. Eles perceberam que essas pessoas tinham medo, mas conseguiam agir mesmo com o medo.
diferente de quem não tem uma mente milionária. Quem tem uma mente mais simples, mais pobre, mais humilde, eles paralisam diante do medo. Não investem, não correm risco. Então, isso foi uma sessão bem interessante, que serve para direção para a gente. Que quando a gente tem alguma visão de alguma possibilidade de negócio, e é normal um grau de incerteza que gera um medo. E a gente deve arriscar. Se está seguro e entende os riscos, a gente tem que seguir e arriscar. E com confiança de certeza. E diferente da mente humilde, que não, a mente pobre. Outro ponto interessante, o terceiro ponto interessante que eu achei é o seguinte: os ricos, historicamente, cuidam melhor do dinheiro do que o de mente pobre. Eles colocam o dinheiro para trabalhar para eles, investem em melhores ações, sabem gerenciar o dinheiro. No começo da vida aceitam passar certa necessidade em prol de um futuro melhor, mais promissor. Já a mente milionária, mente pobre, desculpa, ele não se importa tanto em fazer parcelas que perder de vista, não se importam tanto em ficar no cheque especial. Eles não têm tanto a disciplina e a conduta para viver uma vida mais regrada, que possibilite depois um futuro mais promissor. Então, isso historicamente o Harvard percebeu, que a mente milionária cuida melhor do dinheiro, investe melhor o dinheiro, faz o dinheiro trabalhar por ela, ao invés da mente pobre que vai viver a vida inteira devendo no banco, fazendo parcela, 10, 11 cartões de crédito, para um cobrir o outro. E esse é um livro que eu achei bem interessante, que eu quis trazer para vocês. Eu recomendo a leitura, é um livro agradável de ler, rápido, são histórias leves, suaves, agradáveis. Como disse, recapitulando mais uma vez na abertura desse vídeo, é um livro, não é caro, por volta de R$39. Quem não se importar, eu lembrei de uma coisa interessante, tem um site que chama estantevirtual.com.br, que vende livro de segunda mão nos sebos. Você pode achar o livro mais em conta lá. Porém, às vezes, considerando o frete, ele dá poucos reais abaixo de um livro novo da Amazon Prime. Então, pessoal, esses foram os conteúdos que quis trazer para vocês desse livro. Se você chegou aqui até o final do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e até mais.